Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Clube de Sobrevivencialismo XX. Hoje nós iremos trazer um tema para discutir que é sobre a questão dos relógios para sobrevivencialismo. Vamos lá conhecer algumas opções. Trouxe aqui para vocês algumas das opções que eu possuo aqui na minha residência como relógio, certo? Alguns até estão parados há algum tempo, certo? Mas eu gostaria de falar sobre as opções que nós temos à disposição aí para medirmos tempo e outras funções mais. Vamos lá. O primeiro relógio que eu gostaria de falar é a opção que a gente tem de forma digital, são os smartwatch. Eles são uma opção bem interessante para a gente ter, principalmente porque eles têm muitas opções para poder trabalhar, certo? Que nem aqui a própria questão da saúde, certo? O PAI, a frequência, a medição de oxigênio, treino, registro, certo? Estresse, meta de atividades diária, previsão do tempo, alarme, bússola, certo? Olha só essa bússola, que legal, certo? Então é uma opção bem interessante para a gente possuir um smartwatch desse. Esse aqui é um modelo mais antigo, é um T-Rex, certo? E é um equipamento a nível militar. Por causa disso, ele é uma opção interessante e bem resistente, conforme as minhas pesquisas. Por causa disso, adquiri um deles. Deixa eu voltar aqui, só para mostrar o resto, certo? Cronômetro, timer, eventos, música, certo? E outras situações aí que a gente pode estar utilizando. Então, é uma opção muito interessante. Mas eu não recomendo. Este relógio aqui seria uma das minhas últimas opções numa questão de sobrevivencialismo extremo, pois ele precisa ser recarregado constantemente. E pode ser que numa situação extrema a gente não tenha acesso à energia, certo? Então, a durabilidade dele, para mim, é aproximadamente uma semana com uso moderado baixo, certo? Utilizo principalmente ele como relógio numa situação normal. Mas é uma opção muito interessante. A segunda opção que estou trazendo aqui para vocês é um relógio digital da Casio, um G-Shock, certo? É uma opção muito interessante, pois a bateria deste relógio é para durar aproximadamente 10 anos. Então, ele além de ter funções também, certo? Ele é analógico e digital e é uma das opções aí, sim, bastante interessantes, certo? Uma bateria dela é relativamente barata, certo? É um pouco mais difícil de fazer a sua troca, porque geralmente nós não temos esse tipo de chave para fazer esse desprendimento aqui da caixa, mas 10 anos é um período longo, certo? E isso pode ser interessante para nós numa questão de sobrevivencialismo. Uma das melhores opções no sobrevivencialismo, certo? Mesmo em situações extremas, seriam os relógios mecânicos. Eu tenho aqui 3 modelos de relógios mecânicos. Sim, eles são a corda, certo? E, inclusive, este relógio aqui pertenceu ao meu avô, certo? Ele, quando faleceu, eu acabei ganhando este relógio aqui. E são opções mecânicas a corda e automáticos, ou seja, se eles ficarem no seu pulso em movimento, eles irão ter aí uma durabilidade bastante grande, ou seja, eles não irão parar. Se ele está com a carga completa, certo? Esse é um relógio simples da Oriento, certo? Que inclusive traz os dias da semana e tudo. Então é um relógio leve, prático para você usar aí numa questão extremada de sobrevivencialismo. Ele é bastante interessante por causa destas características. Além disso, se você souber utilizar, um relógio ele também serve para orientação de movimentos, esses relógios tipo analógicos, e ele serve inclusive como uma bússola, claro, desde que você saiba se orientar através do sol, certo? Então, é a opção hoje que eu optaria em uma situação extremada de sobrevivencialismo. Nos dias atuais, qualquer uma das opções é interessante. Claro,
Nos dias atuais, eu optaria primeiro pelo digital smartwatch, depois um digital normal, que tem mais funções, e por último, esses analógicos aqui. Mas, é claro, é um gosto de cada um. Só uma última dica ainda falando sobre os relógios. Se você não gosta de carregar algo pesado, uma dica para você adquirir são os relógios femininos. Eles são bem pequenos e leves e são automáticos também, ou seja, você mexendo, chacoalhando, você já consegue dar uma corda nele. E eles são bastante leves e duráveis. Este relógio aqui é mais ou menos do ano 2000, certo? Perto destes grandes que nós temos aqui, que são os masculinos, numa questão de sobrevivencialismo, um reloginho leve que nem esse aqui ajudará bastante. Um outro ponto interessante a destacarmos é que os relógios hoje automáticos, como estes modelos que estou mostrando para vocês aqui, não está na moda, ou seja, ele tem um custo bastante acessível. Claro, se você começar a pegar relógios mais sofisticados, eles têm custos maiores. Espero que você tenha gostado deste vídeo curto. Ele é para lhe trazer opções na questão de preparacionismo e sobrevivencialismo. Então, é uma dica para você que está pensando em adquirir um relógio, certo? Não estou fazendo propaganda de nenhuma marca, só estou trazendo aqui as opções que eu tenho à disposição para exemplificar para você. Se você gostou desse vídeo, dê o like, curta, compartilhe, certo? E indique aos seus amigos para que eles também possam aprender sobre o sobrevivencialismo neste canal. Obrigado.